Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast corporativo que traz para você gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos entrevistar Cadu Pires, o homem da inovação, que, a exemplo de tantos outros brasileiros, acabou tendo que ter bastante criatividade em tempos de crise. Obrigado, Cadu, pela sua presença. Não, senhor, eu que agradeço o convite de poder contar um pouquinho da minha história, da Fabricarte e do Clube Mais Criativo. Legal. O Cadu Pires, ele é fundador do Clube Mais Criativo. Ele é educador físico, trabalhou um período com isso, personal trainer. Foi sócio de uma distribuidora de tecidos desde 2011 ao lado da mãe. Aí veio a crise e resolveu, ou melhor, ele precisou ser criativo. Com a pandemia, o mercado teve um boom, mas depois caiu. Aí eu te pergunto, Cadu, é da crise que nasceu o clube de compras? Eu acho que sim, eu acho que a grande pergunta, Nelson, é o que é crise? Né? Porque eu estou nesse mercado têxtil, eu ainda estou na distribuidora de tecido também, e vão fazer quase 15 anos. Praticamente nesses 15 anos eu não sei o que é nadar em águas tranquilas e serenas, né? Eu acho que o empreendedor brasileiro já se acostumou com isso. Então eu brinquei e falei, o que é crise? Eu acho que nós Só no acordamos. nado de peito foi? Não, não, Nada. a gente nada dos quatro estilos, né? Eu acho que assim, a crise ela está posta dentro da rotina do empresário brasileiro. E a necessidade de soluções criativas e fazer algo diferente para que o seu negócio se reinvente de tempos em tempos, isso é necessário e fundamental para que os negócios perdurem de forma positiva por muitos anos. Que caminhos te levaram até a criação da plataforma? Puxa, vários. Na realidade, assim, eu rapidamente resumindo, eu sempre fui uma criança ligada ao esporte, adorava esporte, pratiquei esporte minha vida inteira, me especializei em natação, fui nadador profissional por alguns anos, tive na minha cabeça sempre, a vida inteira, que eu queria ser dono de uma academia. Esse era o meu sonho profissional. E aquilo para mim fazia sentido ligado ao esporte, falando, eu quero ter academia porque eu vou atividade física e tudo mais. Eu me formei em educação física, me especializei, fiz pós-graduação em algumas áreas da educação física, comecei a trabalhar com isso. Não tinha minha academia, mas estava trabalhando na área. Mas continuava com a ideia de ter academia. Não, não mais, não mais. Aí quando você vai Foi, ficando adulto, você vai vendo que não é tão simples montar uma começa, academia. começa a ver os perrengues e Eu, aí. eu fui para a área mais de personal. E eu dava aula personalizada para alguns alunos e aquilo me satisfazia, mas não me satisfez da maneira como eu achei que rolaria isso, né? Além de ser muito cansativo fisicamente, acordava 4h50 da manhã, chegava em casa 10h, 10h30 da noite todos os dias, eu não estava 100% satisfeito. E aí, nesse meio do caminho, a minha mãe montou um site de venda de tecido, que existe até hoje, chama-se Clube dos Paninhos. Eu comecei a ajudá-la de forma informal, até que ela me fez um convite para ter uma distribuidora de tecido. Ela já mexia com tecidos? Não, não, não. A gente vai ter que ter um outro capítulo um dia só para me contar esse caso. Mas Claro, não, minha sem mãe problema. trabalhava na American Airlines, na área de aviação. E por um acaso do destino, ela foi para os Estados Unidos uma vez, comprou uma jarda de tecido, só que ela não costura. E aí ela falou: Poxa, o que que eu vou fazer com E isso? agora? E ela voltou ao Brasil e pôs para vender e vendeu assim em coisa de 1 minuto no Orkut. E ali isso despertou nela um senso de: Acho que aqui tem negócio. E começou a trazer tecido dos Estados Unidos sempre, até que ela começou a comprar tecido nacional, até que ela resolveu montar um negócio paralelo. Ela trabalhava na American, meio período, e meio período ela ficava com o clube. E aí eu comecei a ajudá-la. Quando ela me fez o convite, o meu instinto empreendedor
estalou e falou assim: tá aí por que que você queria ter uma academia? A minha vontade não era a academia, a minha vontade era ter o meu negócio. E como eu era uma criança, um jovem ligado ao esporte, naturalmente eu fiz uma conexão da academia, mas não, a minha paixão sempre foi por empreender. Quer dizer, era o empreendedorismo na veia que Na em algum veia, momento você falou, opa, por que não eu ir por aqui? exato. E aí foi aí que eu me dei essa oportunidade. Eu abri mão da minha carreira da educação física, que estava indo muito bem. Trabalhei ainda uns 3 anos hum, de forma dupla, até que a empresa começou a consumir meu tempo, que eu não conseguia mais dar atenção aos alunos. Então, convidei uma colega para assumir a aula deles, e aí eu fiquei 100% focado aí no crescimento da marca Tecidos, que é a Fabricarte. E como é que funciona a Fabricarte? A Fabricarte é uma distribuidora pura de tecido, então o nosso foco, nós nascemos já com São foco. tecidos São nacionais, tecidos, não, importados, hoje é misto, 100%, hoje 100% nacional, com base em 100% algodão, nós não trabalhamos com tecido misto. Ela nasceu voltado ao público de artesanato e decoração, então o famoso patchwork, né? É um meio, um ramo no Brasil muito, muito, muito forte. O artesanato, de uma forma geral, de todas as frentes, hoje é um meio que movimenta entre 60 e 80 bilhões de reais, tudo isso. tudo isso. E ninguém conhece. E é incrível. Nós temos uma feira do segmento que é a Mega Artesanal, que até hoje eu não sei, mas antes da pandemia, até o último ano antes da pandemia, era a terceira feira que mais passava público no Brasil, passava mais de 120 mil É, quando pessoas. você está falando de tecidos, aí naturalmente você começa a fazer aquele raciocínio, né? Pô, e a invasão chinesa? Como é que está o parque de Americana? Não, é trazer o tecido para o universo do artesanato, né? Sim, Que é uma outra coisa. é uma outra coisa. Você tem parques industriais, Americana é um parque industrial, Minas é um parque industrial, mas o têxtil você majoritariamente está falando de confecção, né? O nosso negócio ele está ligado a artesanato e decoração. Então, o core business da Fabricarte é desenvolver as suas estampas. A grande maioria são tecidos estampados. Então, a gente cria coleções que se coordenam de temas e cores entre Tem si. algum profissional que cria novos A minha mãe, desenhos? a minha mãe é responsável Ela que é pelo responsável. time de criação, exatamente. Então, ela sempre ficou com a parte de criação e eu fiquei com a parte comercial no início comercial, marketing, administrativa, a gente faz um pouco de tudo. E Vai no banco, volta, tira o puxa, já lixo, fui, já fiz muito vê se a isso, viu? janela está fechada, Exatamente, alarme já funcionando. cortei muito tecido, já passei muito domingo fazendo estoque, mas enfim, a gente desenvolve as coleções. É, Essas terceiro, coleções, elas são vendidas em algum mercado específico? Você vende no país inteiro? Eventualmente vai alguma coisa para fora? Qual que é o seu mercado? o mercado hoje ele é 100% não, ele é um mercado, a gente atende o Brasil todo. Então nós temos 25 representantes espalhados pelo Brasil todo. Esses representantes recebem um mostruário desses desenvolvimentos que nós fazemos e eles percorrem as lojas fazendo a venda do produto. Quais são essas lojas? Ateliês especializados em artesanato, patchwork e tudo mais. Armarinhos, aquela loja de armarinho do bairro que a gente vê e que às vezes vai comprar uma linha, alguma coisa. Essa loja também é um cliente de tecido. E as lojas de tecido, que dentro daquele universo grande sempre tem uma parte de tricoline, de 100% algodão. E esse 100% algodão é que pode ser usado hoje para artesanato, decoração, confecção de roupas infantis, femininas e tudo mais. A Fabricarte em 2015 foi para Portugal. Então, de 2015 a 2018, nós tivemos dois distribuidores que distribuíam os nossos produtos, até que no final de 2018, 17 ou 18, eu já não lembro agora de cabeça, acho que Por aí, 17, por aí. 17 para 18. Eu resolvi montar a Fabricarte em Portugal. Então, E montou? montei. Nós estávamos numa cidade chamada Torres Vedras, que é próximo a Lisboa. Montamos um centro de distribuição. Tive uma parceira que me ajudou nesse Você trâmite. produzia alguma coisa lá ou você Não, mandava não, daqui para mandava lá? tudo daqui para lá.
Mandava tudo aqui para lá. E E, aí e fiquei. compensava o custo? Compensa. Compensa porque o euro não estava num preço que valia a pena. E na época, os tecidos importados, eles eram mais caros, né? E se ainda você colocasse o câmbio por cima, valia a pena. Não era uma coisa que ganhasse rios de dinheiro, mas era um trabalho que eu queria fazer para, enfim, para valorizar a marca e eu acreditava que os produtos tinham potencial. Então, a ideia era começar em Portugal e expandindo para outros E países. como é que foi a aceitação do público local? Foi excelente. Assim, a Fabricart em 2020, 21 virou líder de mercado em Portugal. Opa, Nós tínhamos, não temos, né? Mais de 500 clientes. Abrimos distribuidor na Espanha, abrimos distribuidor na Itália. Veio a pandemia, então foi um momento muito, muito conturbado. E aí depois, pós-pandemia, eu acabei perdendo um pouquinho o controle, porque eu não conseguia viajar com a frequência que eu ia sempre. E aí eu resolvi, até para resolver alguns problemas internos, eu vendi a Fabricarte Portugal para os próprios funcionários da Fabricarte Portugal. vendeu? Vendi. Vendi. E hoje eles estão. Mas por que isso? Cansou? Não, Foi porque foi uma oportunidade? oportunidade. Eu tive algumas dificuldades aqui no pós-pandemia e eu senti que eu não estava conseguindo dar a atenção que nenhum dos lados merecia. E eu não gosto de fazer as coisas meio feitas, né? Para mim tem que estar feito e bem feito. E ela existe hoje Ela ainda? existe, Com o a mesmo marca. nome? Então, a marca continua, a empresa que continuou mudou o nome, mas a marca Fabricarte continua, é uma marca dentro do portfólio deles lá em Portugal. Vocês continuam mandando daqui para lá? Continuo mandando daqui para lá. Na realidade, hoje eles que compram, então, antigamente eu mandava tudo, eu tinha um portfólio maior de Sim, produto, agora aham. eles têm lá as escolhas de preferência, mas a gente continua super bem, uma boa relação, a marca continua, sendo Digamos forte no assim, uma país. parceria vitoriosa. Não tem dúvida, né? Quem sabe um dia eu não vou lá e compro eles de novo, né? Brincando. Eu vendi, quem sabe? Porque, assim, é um tema que. Troca por vinho. Ops, coisa boa, hein? Vinho. Não só vinho, né? A culinária também é muito boa. Não vou falar por azeite, porque senão, se for azeite, eles vão te mandar só uma caixinha, né? Mas Ao azeite está preço que custando caro tá, no né? Brasil, Pois acho é. que. Mas enfim, é um tema que não ficou bem resolvido na minha mente e quem sabe no futuro eu não consiga criar novamente um plano Quem de é que estar com ela. consome mais esse tipo de tecido? É público meia idade? É público mais velho? Essa Você tem uma transição de um público jovem para um público maduro? essa é a pergunta de US$ 1 milhão, porque a gente sempre tem esse estigma de que artesanato é coisa de idosos, senhoras. E não é, não é. É, que remete àquela imagem das velhinhas fazendo crochê na Pois é, praça, né? exato. E aí o artesanato ele tem muitas frentes, né? Não é só o artesanato têxtil. Então você tem o tricô e crochê, você tem o bordado, você tem pinturas, tem EVA. Agora uma coisa que elas fazem muito são as mesas postas. Enfim, eu não vou citar mais porque eu vou acabar esquecendo de algum feltro. Enfim, tem muita coisa. E obviamente para cada tipo de artesanato você tem uma característica de público. Majoritariamente hoje, óbvio, você tem bastante senhoras que fazem artesanato, mas você tem o público de meia idade, que é quem mais consome esse mercado. Então, vamos falar ali, majoritariamente também mulheres, tem alguns homens que fazem, mas é minoria. Então, mais mulheres, talvez na faixa ali dos seus 40 até os seus 55 anos. Eu acho que hoje esse é o público mais forte. Mais forte, É. tá. Mas você tem bastante, bastante gente de mais idade que. Quantas pessoas trabalham para você hoje? Com o tamanho do time? Ou você tem um time fixo, tem A um gente time tem um time, a gente variável? tem um time fixo que trabalha tanto para a distribuidora quanto para o clube mais criativo, e eu tenho os representantes na rua. Então, internos hoje a gente fala de talvez uns de 20 a 25, eu não sei agora de cabeça, mas Tá. de 20 a 25 a gente tem aumentado a equipe agora recente e tem mais uns 25 representantes na rua. Então, estamos falando
de uma equipe de quase 50 pessoas, entre formais e informais, né? Com o pessoal de venda na rua. O mercado que mais consome é Sudeste, É Sudeste. Na realidade, o Sul é pela discrepância de capacidade financeira dos estados, se você parar para pensar um PIB de São Paulo contra um PIB de Santa Catarina, por exemplo, o mercado do Sul consome muito bem. Ainda o Sudeste, ou São Paulo especificamente, representa algo em torno de 40%, 40 a 50%, depende do mês, São Paulo Estado, né? estado, o faturamento da empresa. Mas a região sul, né, os três estados, Paraná e Santa Catarina principalmente, que são estados que estão mais robustos economicamente, Consome consomem mais do bastante. que Rio, do que Minas, tem uma cultura já, né, por causa do frio também, muito cultura alemã de costura, enfim, tem as suas tradições lá que é um mercado Que muito bom. ajuda bastante, né? Ajuda bastante sim. Você, o Clube Mais Criativo é uma plataforma que funciona separado. Isso. A Fabricarte é um cliente do Clube Mais Criativo. Tá? Então, o clube, no final de. A pandemia veio, trouxe um boom ali de compra de tecido, foi um Para a gente negócio. terminar essa questão da Fabricarte, Tá. o que você enxerga em termos de perspectiva futura? Você acha que v- você consegue manter algum nível de crescimento permanente? Você acredita que dá para explorar outras regiões que possam estar subexploradas comercialmente? Eu acho que é isso. Assim, eu tenho muita dificuldade, muita. É uma questão minha de acordar, sair da minha cama, andar 80 quilômetros para vir trabalhar e não pensar em crescer. Tá? Isso é uma coisa que o que me move é, assim, a gente sempre fala, né? É uma empresa com fins lucrativos, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas o que me move muito mais do que o dinheiro é o sucesso, é fazer as coisas A sua acontecerem. taxa de crescimento é de quanto por ano? Olha, os últimos anos foi muito complexo, porque você teve esse boom da pandemia, que eu cheguei a crescer E aí a coisa 250% num ano, e depois teve uma queda vertiginosamente no outro ano, e aí eu tive estrategicamente uma ação de reduzir o tamanho da empresa em 2023, para eu me reorganizar e recomeçar alguns pontos que não estavam legais, e aí 24 já cresceu, 25 cresceu. Então, por exemplo, de 25 para 24, eu coloquei um objetivo de crescer de 20 a 30% a empresa. é um objetivo ousado, né? Se eu soubesse que eu já estou no meu teto de possibilidades, eu sei que eu não estou. Eu acho que ainda tenho muita área não explorada, eu tenho alguns clientes, e aí daqui a pouco a gente vai falar do clube, que deixaram de comprar da Fabricarte para comprar de outras empresas, e eu preciso trazer esses clientes novamente para comprar em mim. Então, existem estratégias ali que dá para a gente poder evoluir. Você tem sócios na Fabricarte? Na Fabricarte, não, Só você? só eu. Eu e minha mãe, né? Sim, você e a mãe Isso, que isso. iniciaram a atividade continuam, Isso, né? exato. Ela continua com a parte de criação e você comercial, É, marketing, a etc. gente faz um pouquinho de tudo, né? Ah, vocês têm tamanho para participar de feiras, feiras de negócios? Sim. Na realidade, quando eu estava em Portugal, a gente participou de feiras em Barcelona e Madrid. Aqui no Brasil, a gente hoje fica somente com a Mega Artesanal, que é a maior feira do segmento. É a feira mais. As outras feiras são feiras mais de varejo, né? Os nossos clientes que participam e vendem ao consumidor final. Existe uma feira muito famosa nos Estados Unidos, que é a feira de Houston. Era um objetivo que nós tínhamos antes da pandemia, e aí veio a pandemia, a gente não conseguiu, mas está dentro dos nossos planos participar. A Hoje, participação é institucional ou hum, vocês fecham negócios? depende da sua estratégia. Na Mega existem muitas indústrias do segmento de artesanato que vão para a parte institucional. Montam salas de curso, geram é, desperta o interesse do consumidor final. Esse ano nós estávamos lá e a gente fez as duas frentes. A gente tinha uma sala de curso,
mas eu tinha também atendimento ao cliente para executar a venda, né? Eu acredito que o cliente que se desloca de qualquer região, de fora de São Paulo principalmente, para vir para São Paulo numa feira, está disposto a comprar, está disposto a ver novidade, e é uma boa oportunidade que a gente tem de laçar ele ali e já tirar um pedido. Estamos falando com Cadu Pires sobre esse empreendedorismo na veia que ele tem. No próximo bloco, nós vamos tratar mais da plataforma do Clube Mais Criativo. Voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco com Cadu Pires, que agora vai tratar do Clube Mais Criativo. Sintetizando, Cadu, o que é o Clube Mais Criativo? Bom, Nelson, o Clube Mais Criativo, eu defino que ele é um grande clube de descontos e vantagens com viés associativo e cooperativista, só que B2B. Ele nasceu quando? Ele nasceu em janeiro, comecinho desse ano de 24. É bem novinho, né? Ele é novo. A gente teve um preview dele em 23, mas com outro modelo. E aí no final de 23 eu senti que o modelo que estava não era o modelo ideal. Fui estudar um pouco modelos de clube de desconto, de vantagens que já existiam, óbvio, né? Sim. Mas todos B2C. E eu falei, por que não fazer isso para também auxiliar as lojas, né? A gente só fica na vantagem ao consumidor final e por que não criar uma cadeia de dependência, de parceria, criar esse modelo associativo do fornecedor para com o seu cliente, que é muitas vezes, no nosso caso, são as lojas. Então, a gente deu uma lapidada na estrutura e lançou ele no comecinho do ano. No caso do B2B, é mais fácil trabalhar ele? Você tem um tiro mais direto? Você trabalha mais focado? Eu, Porque o B2C parece que ele é um pouco mais aberto, né? Ele é mais pulverizado, digamos. eu talvez eu vou ter um pouco de dificuldade de te responder isso, porque eu não tenho Não, o na sua B2C. experiência, sim, sim. Mas o que eu sinto é o B2B ele tem viés, alguns viés mais fáceis de trabalhar, mas você compete muito com às vezes a falta de tempo do teu cliente de parar para te ouvir e parar para perceber todas as vantagens que ele tem dentro. Então, muitas vezes ele se apega ali à questão do preço, mas ele esquece que ele tem uma série de outras vantagens que ele poderia estar usando. E no B2C, o consumidor final, ele fica talvez um pouco mais atento em ir atrás quais são as vantagens que ele tem desse clube de assinatura que ele participa. Por um outro lado, você no B2C, é o que você falou, ele é um pouco mais amplo, você tem talvez mais áreas para administrar, e no B2B você tem um caminho um pouco mais reto e que deveria ser um pouco mais simples. Qual é o tamanho do seu time hoje, que trabalha diretamente com o clube? Na realidade, a gente acaba, em algumas partes, a gente acaba até compartilhando algumas tarefas com a distribuidora. Então, eu não tenho um time específico para o clube. Então, dentro daqueles 40, 50 colaboradores que a gente comentou, né, de prestador de serviço e tudo, eh, todos também vendem o clube, inclusive a força de venda, os representantes, porque para eles ter o E dá cliente certo deles isso daí? Porque é um negócio diferente, né? é diferente, mas está no mesmo negócio. Então, e assim, É business, né? o administrar o clube no dia a dia, ele não é tão complexo. O clube nos dá mais trabalho na parte de marketing, né? Que é onde O clube, na realidade, é uma é uma plataforma, né? plataforma, exato, mas o clube tem uma série de vantagens e algumas dessas vantagens faz com que a gente tenha que gerar isso. A gente tem uma equipe que ajuda. Então, eu estava te falando do marketing.
eu preciso ter uma parceria mais robusta com esse meu cliente, né? Uma das vantagens que ele tem sendo um associado é ele estar dentro dessa plataforma, a gente conseguir divulgar melhor, a gente se conectar melhor Era o de que eu ia te forma de... perguntar, por que me associar ao Clube Mais Criativo? O Bom, vamos lá. que eu ganho? Muitas vantagens. É bom, acho que o mais importante de dizer do clube, que eu acho que uma sacada que a gente teve, é o grande segredo, é... Hoje uma loja que queira se associar ao clube, ele vai pagar R$ 799 por mês. E aí, inicialmente, ele tinha a vantagem do preço, do frete e tudo mais, e que de fato fazia sentido financeiramente se ele comprasse ali, se eu não me engano, R$ 2.500 por mês. Só que para valer a pena, ele tinha que ter uma obrigatoriedade de compra. Então, todos os meses ele tinha que comprar R$ 2.000, R$ 2.500 por mês para fazer valer essa diferença do que ele vai pagar. A questão do custo-benefício, né? Exato. Só que a nossa ideia nunca foi, nunca é e nunca será colocar uma faca no pescoço do cliente e criar a obrigatoriedade de compra dele. A gente vive no mesmo país. Eu sempre falo isso, pessoal. Eu vivo no mesmo país que vocês. Eu sei qual é a dificuldade que a gente passa. Então, eu entendo que vai ter 1, 2, 3 meses no ano que às vezes o cliente não quer se abastecer e que ele deu preferência por um outro fornecedor ou um outro produto. E aí, isso na nossa maneira de entender, inviabilizaria o No caso, projeto. você está falando de tecidos Ou ou de tudo, pode ser de tudo, tudo, pode né? ser Pega um meio do outros ano, por itens. exemplo, ali os clientes compram muita lã, né? Recebem essa lã em março e abril para começar a vender ali em maio para frente. Aí, se ele se comprou muita lã e não vendeu, a conta chega. E aí? Entendeu? Aí ele tem a obrigatoriedade de comprar tecido para fazer valer a pena o clube? Isso não faz sentido. Então, assim, a primeira vantagem, eu sempre falo que o clube são duas frentes. É uma empresa de serviço, que é o Clube Assinatura, e a partir do momento que ele é um associado, ele destrava uma distribuidora, que é onde ele vai ter outros benefícios. Na assinatura, ele paga os R$ 799 por mês, e a assinatura reverte para ele um cashback mensal compulsório de 15 metros de tecido. Por que 15 metros de tecido? Porque a gente fez um estudo que, no preço de venda médio das lojas, com esses 15 metros, ele vende esse produto e volta ao caixa praticamente os R$ 799 que ele investiu. Ele consegue fazer isso. Ou seja, ele não tem custo praticamente. Isso vocês dão algum tipo de orientação Sim, para ele sim, no dia a sim. dia? A orientação da venda ela é muito relativa porque cada cliente tem uma estratégia. Entre os associados, tem algum tipo de escambo entre eles? Olha, eu comprei muita lã, estou com estoque que eu não sei o que fazer agora, errei a mão. O Você que diz que uma ele comunicação direto é? Não, hoje não tem, tá? Assim, a plataforma do clube está evoluindo e a gente até tem um projeto agora para o ano de 2025 de criar cursos para o lojista lá dentro. Então, chamar pessoas ligadas a diversas áreas de empreendedorismo, administrativo, financeiro, contábil, fiscal, marketing, comercial, para auxiliar o lojista a Você se reinventar. vai oferecer muito mais Muito mais serviços. serviços somente do que ele ir lá comprar um produto mais barato. O clube não é só uma plataforma de compra mais barato. O clube é um ecossistema que a gente pretende deixar o nosso segmento também mais barato, também mais democrático. Os preços hoje ofertados a alguns produtos, Nelson, são preços que eu vendia tecido há 10 anos atrás. Então, um associado hoje paga tecido de que ele pagava 10 anos atrás. Que segmento consegue fazer isso? De que maneira consegue fazer isso? Negócio de brimo para De brimo, né? primo para primo. Então, assim, ele paga a assinatura, recebe um cashback, zera, mitiga o risco, tira aquela obrigatoriedade de compra mensal, que de fato era o que a gente entendia que poderia inviabilizar o negócio. Pô, eu vou comprar produto mais barato, vou ter frete, vou ter produto exclusivo, vou ter suporte de marketing, vou ter treinamento, vou ter geração de demanda para minha loja, com risco praticamente zero, por que não participar? É isso que a gente Por que fala. não? Hoje você tem quantos associados no clube? Aproximadamente estão chegando nos 200. Então, nós Você temos... está sozinho? Tem Não, hoje eu tenho sócios? alguns parceiros dentro do clube. Tem parceiros Sim, no clube? isso, isso.
Você pretende evoluir para uma startup? Quais são os planos? O que a gente está se organizando é assim, o clube ele é uma empresa de tecnologia, porque tudo está ligado ao quanto que a gente vai conseguir fornecer de facilidade e de possibilidade dentro da plataforma. Então o clube agora lançou um aplicativo, que é a mesma plataforma que ele tem como site, ele tem no aplicativo. Lá o cliente ele consegue ver porque quando você compra você compra uma cota, tá? Assim, 799 é uma cota de R$ 5.000 por mês. Então, até R$ 5.000 ele pode comprar. Pô, mas minha loja compra uma média de 20. Então, ele vai comprar 4 cotas. Então, dentro desse aplicativo agora, ele vai conseguir monitorar quanto de todas as marcas que participam do clube ele já consumiu, né? Porque são forças de venda diferentes. O clube não é só uma empresa que é parceira, nós temos outras indústrias que vendem produtos mais baratos via Clube Mais Criativo. Então, ele vai Que ter, são os seus se são parceiros meus parceiros, associados. Uhum. ele vai ter acesso a isso, ele vai ter acesso a esses treinamentos. Eles estão lá divulgados como parceiros, então a consumidora final que quer saber, pô, quem é o parceiro do Clube Mais Criativo que eu vou lá comprar porque eu sei que ele está pagando mais barato, vai me vender mais barato também, vou pleitear um descontozinho, ele vai achar na plataforma. Então a gente está se organizando. Um dos meus parceiros sócios do clube é uma pessoa de tecnologia. Eu fiz questão de trazê-lo, que é um amigo meu, porque eu sei que isso era muito importante para que E se isso a empresa, pudesse evoluir. e Exato. por ser empresa de tecnologia, você tem que estar permanentemente criando novos serviços, novas alternativas, né? Exato. Você vê, agora, 3 meses atrás, nós lançamos uma linha que chama linha à la carte. Só o associado do clube tem acesso. O que que é a linha à la carte? Qual que é a maior dificuldade do Clube Mais Criativo? Por que que o Clube Mais Criativo nasceu? Porque a indústria envarejou. Resumindo, é isso, né? A indústria começou a vender direto para o consumidor, a lojista, e pulou o distribuidor. E aí ele vende um preço muito mais barato do que eu, como distribuidor, puramente conseguia vender. Só que não existe almoço grátis no Brasil, né, Nelson? A gente sabe que Sim. tudo que tem o bônus tem um ônus junto. E qual que é o ônus da indústria? É uma embalagem muito grande, é um pedido mínimo grande, tem algumas dificuldades por trás ali. Quer dizer, para o pequeno varejista fica E difícil. a maioria das lojas no Brasil hoje são pequenos varejistas, né? Tinha muita loja comprando da indústria rolos fechados para ter acesso ao preço, mas morria com o produto depois parado na prateleira. Então a ideia do clube foi: como eu consigo entregar para o meu cliente um preço mais competitivo do que eu conseguia diretamente via Fabricarte, sem trazer esse ônus junto. Então, a ideia do clube partiu desse dilema que eu me deparei ali com o passar do pós-pandemia, E né? você já consegue um preço mais competitivo hoje? Hoje o clube tem algumas linhas que, em detrimento da Fabricarte, que continua vendendo aos não associados do clube, de 30% a 40% mais barato. É uma vantagem muito grande. Quer E aonde a dizer, gente ganha com isso? A gente ganha na assinatura. Então, o que sustenta o negócio, o marketing, é a assinatura. no futuro você acha que muito mais lojistas vão migrar para o clube? Essa é a ideia. A ideia é que daqui a algum tempo o clube seja a distribuidora e a Fabricarte seja somente uma marca, né? Eu sempre cito o exemplo da Red Bull. Você sabe quantas fábricas a Red Bull tem no mundo? É igual a Nike, Não sei. A Red Bull não tem nenhuma. não tem nenhuma. Nenhuma. Toda a parte produtiva da Red Bull é terceirizada. A Red Bull é uma empresa de marca, então ela ganha um royalty pela venda do seu produto e ela gera Ah, demanda com marketing, hoje muito ligado à parte de esportes. Esse é o objetivo do clube. O objetivo é que a distribuidora do Clube Mais Criativo assuma as vendas dessas marcas de distribuidora têxtil do Brasil e que a gente pague royalties para essas marcas e essas marcas fiquem focadas somente em fazer o quê? Desenvolvimento de estampa, marketing individual de cada uma em relação com o consumidor final. quer dizer, é um negócio muito bem pensado para andar sozinho, né? É o que a gente tem trabalhado. A gente desenhou esse modelo. Óbvio que
Nós não temos muitas ou não temos referência no Brasil de clubes de vantagem B2B, sabe? Então, a gente ainda encontra umas dificuldades dessa desconfiança. Tudo que é novo cria desconfiança. Mas a gente percebe que com o passar do tempo, os associados, aquelas lojas que entraram, tem muito mais gente entrando do que saindo. Então, dá para a gente uma segurança de que o projeto tá bem, Tá no tá caminho. firme, né? Ele nasceu firme. E qual é o faturamento do clube hoje? Olha, a gente pensando em distribuidora e a empresa de assinatura, né? São frentes diferentes, mas tem receitas. Esse ano de 2024, a gente faturou algo em torno de 6 a 7 milhões. E para 2025, a ideia é passar dos 10. E isso distribuição nacional, né? Distribuição nacional e a assinatura também. Com essa questão, Na verdade, não é nacional porque o Portugal, que eu comentei agora há pouco, é já um parceiro do Clube Mais Criativo. Então, eles pagam a assinatura e também têm acesso ao produto mais barato. indo para Portugal, vai para Espanha também, Itália? Eles têm lá a venda em alguns países, sim, sim, sim. E no caso do Mercosul, você não consegue atingir? A gente tem alguns clientes, mas são lojas específicas. Não fazem parte do clube porque eles ainda não têm recorrência de compra. E aí, para eles, talvez não valha muito a pena. Mas é um mercado que não é, vamos dizer assim, a gente acredita que poderia ser mais forte, tá? Não é um mercado que nos procura muito para ter esse consumo de tricoline para artesanato. Você tem alguns países mais, tipo uma Bolívia, um Peru, tem mais gente que nos procura, por exemplo, do que uma Argentina. Isso Por uma questão de tradição, talvez? talvez sim, talvez A sim. população indígena, no caso de Talvez sim. Peru e Bolívia, Faz algum sentido, né? A parte de tecido. é Então, a cultura, né, que é, leva é. a isso. Hoje, para a gente, é mais fácil vender para a Europa do que para a América do Sul. É meio gozado, mas é uma realidade. E como é que é a concorrência, Cadu? Você está tranquilo nesse mercado? A concorrência é brava? Nelson, assim, concorrência vai ter em tudo. E eu acho ela necessária E para o consumidor é sempre saudável, sim, né? mas eu acho que para nós também, né? Eu Te não. obriga Sim, a ir claro. melhorando Exato. produtos, a ir Exato. ajustando margens. A gente tinha aí uma empresa que tinha monopólio no Brasil, tem, e dá prejuízo, que é o Correios, né? Então, eu acho que tudo que tem monopólio, que só tem uma frente de compra, ela é ruim. Então, assim, o que eu tenho hoje, a concorrência, ela é bem agressiva, principalmente com essa mudança de estratégia da indústria, porque no tecido a indústria basicamente vendia para nós, distribuidores, e nós, distribuidores, vendíamos às lojas. Ela pulou. Então, ela é uma concorrência muito forte. Nós temos alguns distribuidores menores ou mais novos que muitas vezes não usam de práticas muito republicanas, que também atrapalham muito o mercado, e os distribuidores tradicionais que já estão aí há muitos anos. Então, eu posso te falar que hoje a Fabricarte, como distribuidora, e a distribuidora do Clube Mais Criativo ali, a gente compete com 15 concorrentes. Não é bastante gente, assim. Você tem que estar muito bem posicionado, muito bem Para não seguro do que tomar você quer. susto, né? Exato, exato. No futuro, a plataforma ela pode trabalhar com outras linhas, com outros segmentos também? A Ou ela plataforma. é feita exclusivamente para trabalhar com tecido? Não, na realidade, a plataforma, como eu disse, é um ecossistema. A gente quer abraçar um pouco de tudo e deixar essa cadeia completa. Então, para 2025, o próximo passo do clube é começar a trazer a consumidora final, não para comprar o produto do clube, o produto tem que ser comprado diretamente nas lojas parceiras, mas para a gente gerar demanda para as lojas. E como é que a gente vai gerar demanda para as lojas? Fazendo indicação e fazendo os cursos, né? As aulas. Então ela vai ter, a gente está montando um estúdio lá dentro da empresa, fazendo parceria com as artesãs, com as professoras, influenciadoras, e aí ensinando técnicas, usando os tecidos que as lojas parceiras compram, para a gente poder fazer essa indicação direta. Então, a gente já tem uma plataforma de cursos sendo montado,
Depois a gente quer, quem sabe aí também talvez trazer um marketplace dessas peças prontas, que essa artesã aprendeu a fazer a técnica e comprou o produto no nosso parceiro, ela tem uma plataforma de venda desse produto pronto, talvez de uma forma mais barata, né? Não dos marketplaces tradicionais Uhum. ali que cobram e colocam taxas muito, muito caras às vezes, que esse artesanato não consegue diluir. Você não quer deixar um endereço para a gente, um Instagram, um Facebook, um LinkedIn? O que é que vocês têm de redes sociais? Hoje o Clube Mais Criativo tem o site, que é o clubemaiscriativo.com.br, para quem se interessar em O conhecer mais é por é extenso, né? mais por extenso, exato. Clube escrito Mais Criativo. Quem quiser se interessar, quem se interessar e quiser saber um pouquinho mais como funciona esse ecossistema, pode entrar no site, tá? E lá tem algumas explicações um pouco mais detalhadas. Pode entrar em contato também com o time que a gente retorna. Tem o Instagram do Clube Mais Criativo, que é Clube Mais Criativo, Arroba Clube Clube Mais Mais Criativo, Criativo. exato. Ok. E são as redes sociais que a gente usa. A Fabricarte também tem as suas, Tecidos Fabricarte, tá? E o que a gente sempre busca e abre para parceiros o clube ele usa a estrutura do artesanato. Então hoje nós estamos falando de 200 lojas. Então você tem um negócio seu que vende um serviço específico e você pode trocar em detrimento de dar uma condição especial para esse time que está locado embaixo de um guarda-chuva, uma condição diferenciada em troca de a gente também conversar com esse lojista e falar, olha, se você precisar o serviço desse segmento especificamente, nós temos aqui o Nelson que vende ou que fornece X, e aí o lojista mesmo percebe que ele está tendo essa vantagem por fazer parte do clube, e a gente tenta trazer, quanto mais vantagens nós trouxermos, mais cliente, mais lojista eu vou trazer para dentro do clube e a gente faz esse ciclo ficar um pouco mais robusto e próspero, né? Legal. Falamos com Cadu Pires, um empreendedor que vem dando muito certo na vida e que pode servir até mesmo como exemplo para muita gente que quer botar a mão na massa e precisa de um bocadinho de coragem só. Cadu, obrigado aí pela sua participação e desejo bons negócios para você. Nelson, eu agradeço o convite. Desculpa, me estendi em alguns temas, Foi mas um excelente, papo não? gostoso, um papo fluido, a gente até esquece que a gente está falando para as câmeras. Tá ótimo. Muito obrigado. Grande abraço para Obrigado, você. Nelson. Até logo. E continue com a gente, que tem mais podcast por aí.